Tudo bom, pessoal? Meu objetivo no vídeo de hoje é muito simples. Basicamente, eu vou explicar a diferença entre termos singulares e termos gerais. É uma distinção muito comum em filosofia da linguagem e áreas afins, linguística, etc., mas que nem sempre aparece explicada nos textos precisamente por ser algo muito básico, é o tipo de conhecimento que os autores frequentemente pressupõem no leitor. Então hoje eu vou dar a você aqui um modo intuitivo de fazer essa diferença, para você pelo menos saber a intuição que está por trás dela. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sérgio Salles, sou doutor em filosofia pelo UFRJ e vim aqui para falar com vocês sobre filosofia. No vídeo que eu fiz para esse canal aqui sobre o que é a filosofia da linguagem, eu falei que existe um grupinho de expressões linguísticas que tem uma propriedade muito especial. Elas pretensamente se referem a itens da realidade. A gente usa o termo se referir, a expressão referência, para falar de uma suposta ou pretensa conexão entre essas palavrinhas e os itens da realidade. Então, por exemplo, o nome próprio Aristóteles é uma palavrinha desse tipo, porque ele pretensamente se conecta, se refere a um indivíduo do mundo, o próprio Aristóteles. A expressão filósofo também é uma palavrinha desse tipo, porque ela pretensamente se conecta a certos indivíduos do mundo, os filósofos. Você usa Aristóteles para falar de Aristóteles, e você usa filósofo para falar dos filósofos. Então é um conjunto de expressões da nossa linguagem, nem todas são assim, mas é um conjunto de expressões da nossa linguagem que pelo menos pretensamente se referem a itens da realidade. E há muitas expressões assim. A distinção entre termo singular e termo geral é uma distinção entre tipos de expressões referenciais. Ou seja, termo singular e termo geral são duas categorias que subdividem, que dividem essa categoria mais geral aí das expressões que pretensamente se referem a itens da realidade. Algumas dessas expressões são termos singulares e outras são termos gerais. Vamos ver essa distinção e para aprender ela cuidadosamente, vamos começar considerando um conjunto de 3 frases que vão aparecer aí na tela de vocês. 1. Aristóteles é sábio. 2. Isto é uma cadeira. 3. Aqui é ouro preto. Repara que cada uma dessas 3 frases que eu apresentei aí contém expressões referenciais, naquele sentido nosso de expressão que pretensamente se refere a um item do mundo ou da realidade. A frase 1, por exemplo, contém as expressões Aristóteles, que pretensamente se refere a Aristóteles, e a expressão sábio, que pretensamente se refere aos sábios. A frase 2 contém a expressão isto, que pretensamente se refere a uma cadeira contextualmente relevante, e a expressão cadeira, que pretensamente seleciona as cadeiras. E o mesmo com 3, que contém as expressões aqui, que pretensamente seleciona um lugar contextualmente relevante, e Ouro Preto, que seleciona pretensamente a belíssima cidade de Ouro Preto, aqui no interior de Minas Gerais, onde a gente come muito pão de queijo. Pois bem, você reparou que algumas dessas expressões estão em vermelho, enquanto outras não. A expressão Aristóteles, por exemplo, está em vermelho, mas a expressão sábio não está em vermelho. Por que eu coloquei apenas algumas delas em vermelho? Eu fiz isso para chamar a atenção de vocês de que as expressões que estão em vermelho, elas têm uma propriedade muito especial que as outras expressões, as que não estão em vermelho, não têm. Essas expressões não apenas pretensamente selecionam ou se referem a um objeto da realidade, mas elas pretensamente selecionam ou se referem a no máximo um objeto da realidade. De forma resumida, elas pretensamente se referem a um e no máximo um objeto da realidade. Isso significa que elas satisfazem o que um filósofo chamado Mark Sandsberg chamou de condição de no máximo 1. Essa condição pode ser colocada de forma bastante direta, do modo como vocês vão ver aí na tela de vocês. Condição de no máximo 1.
Se a expressão se refere a algo, se refere a no máximo um indivíduo. Essas expressões pretensamente se referem a um e no máximo um indivíduo. É bem intuitivo que o nome próprio Aristóteles satisfaz essa condição. Quando a gente usa Aristóteles, pode ser que a gente falhe em se referir a qualquer coisa, não pode? Pode ser que, na verdade, a gente acha que Aristóteles se refere a um indivíduo, mas nunca houve um tal de Aristóteles, né? Isso é um engano dos historiadores. Pode acontecer, né? Mas o caso é que, se a gente tiver sucesso em se referir com esse nome, então a gente vai se referir a um e no máximo um indivíduo. Ou seja, se o nome próprio Aristóteles se refere, então ele se refere a no máximo um indivíduo. Não pode acontecer de ele se referir a 2, 3, etc. Isso é bem intuitivo se você olhar, por exemplo, que para a frase 1, Aristóteles é sábio, ser verdadeira, tem de existir um e apenas um indivíduo que é referido pelo nome próprio Aristóteles. Se não houver um indivíduo referido por Aristóteles, essa frase fala em ser verdadeira. E se não houver o máximo um, essa frase também fala em ser verdadeira. Agora, compara a situação com o da expressãozinha sábio. Para a frase 1 ser verdadeira, não precisa existir apenas um indivíduo sábio. Poderia até ser, pode ser o caso que exista só um indivíduo sábio. Imagina, por exemplo, que nós, seres humanos, temos muita dificuldade em conseguir sabedoria. E que só um indivíduo em todo o planeta tenha sido sábio, talvez o próprio Aristóteles. Então, nesse caso, vai existir apenas um indivíduo sábio. Mas, se isso acontecer, isso é apenas uma contingência. Não é necessário que isso aconteça para que a frase 1 seja verdadeira. A frase 1 diz que Aristóteles é sábio. Ela é verdadeira quando o único objeto selecionado pelo nome próprio Aristóteles tem a propriedade de ser sábio. Mas isso pode ocorrer mesmo quando sábio, a expressão sábio, se refere a vários outros indivíduos. O fato de que a expressão linguística sábio seleciona vários indivíduos em nada afeta a verdade ou a falsidade de um. Então, para que um seja verdadeira, é necessário que a expressão Aristóteles selecione um e apenas um indivíduo. Mas não é necessário que a expressão sábio selecione um e apenas um indivíduo. E o mesmo ocorre se você olhar na frase 2, por exemplo, com a expressão isto e com a expressão cadeira. Para que essa frase seja verdadeira, é necessário que a expressão isto selecione apenas um indivíduo. Mas não é necessário que a expressão cadeira selecione apenas um indivíduo. Não é necessário que haja apenas uma cadeira no mundo inteiro. Né? Isso ocorre com todas as três frases. Se você olhar para as condições de verdade dessas frases, isso fica bem claro. O que são as condições de verdade de uma frase? São as condições nas quais essas frases seriam verdadeiras ou falsas. Então pensa, por exemplo, nas condições de verdade de cada uma dessas três frases que vai aparecer aí na tela de vocês. A frase 1, Aristóteles é sábio, né? É verdadeira se e somente se um único objeto referido por Aristóteles pertence ao conjunto de objetos referidos por sábio. Tá vendo aí? Ó? Não é necessário que haja um único objeto que é referido por sábio, mas é necessário que haja um único objeto referido por Aristóteles. A frase 2, isto é uma cadeira, é verdadeira se e somente se um único objeto contextualmente referido por isto pertence ao conjunto de objetos referidos por cadeira. Novamente, aí, ó, não é necessário que haja apenas um objeto referido por cadeira, né, para que essa frase seja verdadeira, mas é necessário que haja apenas um objeto referido por isto. Já a 3, que é a frase aqui é Ouro Preto, é verdadeira se e somente se um único objeto contextualmente referido por aqui é o mesmo que aquele referido por Ouro Preto. Quando a gente olha para as condições de verdade, as condições em que cada uma dessas frasezinhas seriam verdadeiras, a gente vê a diferença entre as expressões que estão em vermelho e as expressões que não estão. As expressões que estão em vermelho, elas parecem mesmo satisfazer a condição de no máximo um. Se elas se referem a algo, então elas se referem a no máximo um indivíduo. Mas as expressões que não estão em vermelho não satisfazem essa condição. Isso marca a diferença entre termos singulares e termos gerais, né? A forma intuitiva de fazer essa distinção. Um termo singular satisfaz a condição no máximo 1. Se ele se refere a algo, então ele se refere no máximo a um indivíduo. Termos gerais, não. Então, ó, o nome próprio Aristóteles é um termo singular.
o demonstrativo isto é um termo singular. O indexical aqui é um termo singular. Quando eu falo aqui está chovendo, ao usar a expressão aqui, eu pretensamente me refiro a um e no máximo um indivíduo. Um e no máximo um local. Então há cada expressãozinha dessas em vermelho são termos singulares porque satisfazem a condição de no máximo um. Elas podem falhar e se referir. A condição no máximo um não diz que essas expressões de fato se referem. Às vezes a gente falha em se referir. Essa condição diz que se elas se referem a no máximo indivíduo. Já as expressões que não estão em vermelho não satisfazem essa condição. Sábio não tem que satisfazer essa condição. A expressão sábio, para que ela se refira, não é necessário que ela se refira no máximo indivíduo. Pode acontecer de já haver só um sábio no planeta? Pode, mas isso não é necessário. Sábio pode perfeitamente se referir a vários indivíduos, a uma pluralidade de indivíduos no mundo, né? Talvez sábio se refira, por exemplo, a Aristóteles, a Platão, a Jesus, a Susan Wolff, a Tolstói, e por aí vai, né? Então, o que acontece? A distinção entre termos singulares e termos gerais pode ser tranquilamente marcada por essa condição de no máximo um. Termos singulares são expressões linguísticas pretensamente referenciais, né, que pretensamente se referem e que satisfazem a condição no máximo um. Termos gerais são aquelas expressões, né, referenciais que não satisfazem a condição de no máximo um. Isso marca para a gente a distinção. Para encerrar, vale notar aqui que eu estou fornecendo para vocês uma forma intuitiva de testar essa diferença entre termos singulares e termos gerais. Isso de modo algum, obviamente, esgota o problema. Há muita bibliografia escrita sobre isso e é um problema filosófico explicar quais são as condições exatas que uma expressão linguística tem que satisfazer para ser um termo singular e geral. Isso é um problema dificílimo que eu estou dando para vocês. É uma definição inicial que vai ajudar vocês a começar o debate. É sempre isso que eu pretendo fazer aqui nesse canal, quando eu apresento definições. São definições iniciais que vão permitir vocês a caminhar com alguma segurança no debate, para depois, inclusive, aprender definições mais precisas e etc. Né? A gente começa por definições mais intuitivas mesmo. Então, o teste que você deve fazer, se você quer saber se uma expressão linguística é um termo singular ou um termo geral, é sempre esse. Se pergunte: a expressão satisfaz a condição no máximo um, ela é usada para pretensamente fazer referência a um e no máximo um objeto? Se a resposta for sim, então a expressão é um termo singular. Se for não, a expressão não é um termo singular, a expressão é um termo geral, né? Caso ela seja lá pertencente ao nosso grupinho especial de expressões referenciais. Agora, só para mostrar para vocês que essa definição intuitiva aqui, né, pode gerar probleminhas, considera a frase 4, que eu vou botar na tela de vocês aí. Há mais de um Aristóteles nessa sala. Imagina que um professor tenha dito isso, né? O professor está olhando a lista de chamada, vê que há 3 alunos chamados Aristóteles e ele diz isso. Há mais de um Aristóteles nessa sala. Talvez ele diga até surpresa, porque Aristóteles não é um nome comum hoje. Olha que curioso. O nome próprio Aristóteles está sendo usado nessa sala, nesse contexto, mas ele não parece satisfazer a condição no máximo um. Quem diz que há mais de um Aristóteles nessa sala, né, não está usando Aristóteles para pretensamente se referir no máximo um indivíduo. Pelo contrário, essa frase pode ser verdadeira mesmo no caso de haver, por exemplo, 3 Aristóteles na sala. Na verdade, para que essa frase seja verdadeira, tem que haver mais de um Aristóteles na sala. A expressão Aristóteles tem de se referir a mais de um indivíduo nesse caso. Que curioso, né? Então, repara bem, a distinção que eu dei aí não permite a gente falar que nomes próprios são termos singulares. Por que não permite? Porque Aristóteles é um nome próprio e nesse contexto que eu acabei de dar, o nome próprio não está ocorrendo como termo singular, ele parece estar ocorrendo como um termo geral. É claro que existe várias formas de escapar desse contra-exemplo. Alguns filósofos, por exemplo, sugerem que não, apelam à distinção entre uso e menção para resolver esse problema, da qual eu não vou falar aqui, mas eu quero chamar a atenção para uma forminha de evitar esse problema, sugerida por um filósofo chamado P.F. Strawson. A ideia do Strawson é a seguinte: o que a gente deve manter em mente quando a gente está falando de uma distinção inicial entre termo singular e termo geral, é que essa não é uma distinção
que se aplica inequivocadamente aos tipos de expressões, às categorias de expressões. Então, por exemplo, nomes próprios são termos singulares e ponto. Não. E adjetivos são termos gerais e ponto. Não. Essa é uma distinção que se aplica a usos de expressões. Um nome próprio, ele pode ser usado como um termo singular ou não. Quando você usa o nome Aristóteles numa frase como Aristóteles é sábio, você pretensamente se refere a um e no máximo um indivíduo. Nesse caso, o nome próprio está sendo usado como um termo singular. Mas quando você usa um nome próprio numa frase como há mais de um Aristóteles nessa sala, você não está usando esse nome de forma a satisfazer a condição no máximo um. E nesse caso, o nome próprio Aristóteles vai ser um termo geral. A ideia de Strauss é o seguinte: a distinção entre termo singular e termo geral é uma distinção entre usos de expressões. A gente pode usar uma daquelas expressões, né, que pertence à classe de referenciais. A gente pode usar cada uma delas como um termo singular, pelo menos muitas delas, né, como um termo singular, ou pode usá-las como um termo geral. Né? Tranquilo. Resumindo, a gente pode entender um termo singular, né, como um termo que é usado de forma a satisfazer a condição no máximo 1, e um termo geral como um termo que é usado de forma a não satisfazer essa condição. Essa distinção se aplica à categoria daquelas expressões que pretensamente se referem a itens da realidade. Lembrando, essa é uma distinção intuitiva e de modo algum esgota o problema. Mas eu espero que ela tenha ajudado vocês aí a conseguir entender quando vocês lerem esses conceitinhos em texto de filosofia da linguagem. Ademais, entender inicialmente essa distinção é importante, porque, claro, em filosofia da linguagem, linguística, etc., a gente está interessado em entender o funcionamento da linguagem. E um dos primeiros passos para entender como a linguagem funciona é conseguir categorizar as expressões, colocar as expressões em diferentes categorias, para depois, então, ver as peculiaridades no funcionamento de cada uma dessas categorias. Né? Então, esse trabalho de classificação das expressões é muito importante. Enfim, espero que tenha sido útil. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu indico fontes. Dá uma olhada aqui na tela final, que eu sempre indico vídeos relacionados ao tema que eu estou tratando no atual vídeo. Lembre-se, se você gostou desse vídeo, se você achou útil aí, de deixar seu like, né? E se você é novo por aqui, se inscreve no canal que motiva demais a gente a fazer novos vídeos. Abraço a todo mundo aí, galera. Não se esqueçam que vem muito mais filosofia por aí.